Face do PT na Câmara e pelo Twitter do PT na Câmara. Hoje é dia de falar sobre economia com o deputado Enio Lula Verri, do PT do Paraná. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Ivana. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, como nós anunciamos no programa anterior, nós vamos falar sobre reforma tributária. Isso mesmo. Muita gente ouve falar, mas não sabe o que se trata, né, deputado? E não sabe, mas sentem. Esse é o grande desafio. A nossa população, ela não sabe exatamente o que é essa tal da reforma tributária. Mas a verdade é que a nossa população paga uma taxa de impostos altíssimos aqui no Brasil. E isso não é um mérito só do governo Temer, ou então nós, no nosso governo PT, tenhamos avançado. Infelizmente, nós temos um país que tem uma política tributária altamente injusta em relação com qualquer experiência no resto do mundo. Para você ter uma ideia, Ivana, aqui funciona assim, a gente tributa o consumo e não a renda. Em outros países, pega lá os Estados Unidos ou qualquer outro país que seja, eles tributam a renda. Então, ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga impostos. Esse teria que ser o modelo. No Brasil é o contrário. Quanto mais você ganha, menos impostos você paga. Por quê? Porque, por exemplo, se você ganha R$1.000 e outra pessoa ganha R$50 mil, ao comprar uma barra de chocolate, o imposto é o mesmo para quem ganha 1.000 ou para quem ganha 50 mil. O correto era, por exemplo, termos aqui no Brasil uma tabela de imposto de renda, não só com 3 ou 4 níveis como nós temos, mas tivesse na base dela uma isenção, por exemplo, quem ganha até R$6 mil não pagaria imposto de renda, e teremos várias outras escadinhas. Quem ganha até R$30 mil um imposto, quem ganha até 50 mil outro maior, de tal maneira que quanto mais você ganhasse, mais impostos você pagasse. Isso seria o correto. Uma outra coisa, tem uma lei que foi criada em 95 aqui no Brasil, no governo do Fernando Henrique Cardoso, que isenta do imposto de renda, por exemplo, lucros e dividendos. Então, um empresário, ou então um artista, ou um jogador de bola, ou um cantor, que seja, que ganha muito, ele não ganha como salário, ele não tem a carteira assinada, ele ganha como pessoa jurídica. E aí ele tira, no final do ano, ou todos os meses um pouquinho, de recursos que ele chama de lucro, e não de salário. E, portanto, ele não paga imposto. Olha que injustiça. Ganha muito dinheiro. Vamos pegar aqui um apresentador num canal de televisão famoso no horário nobre. Apresentador de televisão. Ele vai ganhar, sei lá... 5 milhões. Mas vamos jogar pouco, vamos jogar pouquinho. Vai ganhar R$300 mil por mês. Pouquinho. R$300 mil por mês ganha uma pessoa dessa. Só que ele não é registrado na carteira, nesse programa, nesse canal de televisão. Ele tem uma empresa e recebe aquilo como faturamento. E ele retira em forma de lucro. Ele não paga R$1 de imposto de renda. Esse apresentador ou essa apresentadora, por ganhar bem, deve ter um motorista particular, um bom carro. Esse motorista particular, espero, ter um salário justo, ganha bem. Esse motorista particular paga mais imposto de renda do que esse apresentador ou essa apresentadora de televisão. Isso é muito injusto. Mas eu posso dar mais exemplos sobre essa injustiça da política. Por exemplo, nós temos um imposto que chama IPVA, que é o imposto sobre veículos e automotores, não é isso? Quem é que paga? Se você tem um carro, tem uma bis, tem uma motocicleta, você tem aí um fusquinha, você paga o IPVA, não é isso? Muito bem. Quem tem um jet ski, não paga IPVA. Quem tem uma lancha, não paga IPVA. Quem tem um helicóptero, um avião a jato, não paga IPVA. Ou seja, os ricos não pagam os impostos, os pobres têm que pagar. Então nós temos exemplos absurdos. Eu vou pegar mais um para não me alongar muito, que nós devíamos ter, nós não temos aqui. Por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre herança. Você fala isso, a elite do país quer morrer. Mas em qualquer país do mundo existe isso. E, por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto sobre herança é quase 40%. Morre o milionário, 40% do que ele deixa é pago em forma de imposto, vem para o Estado. O restante vai para os herdeiros. Ou seja, aquela riqueza é distribuída para a sociedade. Aqui no Brasil, se você fizer uma proposta como essa, vão chamá-lo de comunista. Enquanto nos Estados Unidos é absolutamente normal, como na França, como na Alemanha. Então, a verdade é que a Constituição Tributária do Brasil, ela é concentradora de renda, fazendo com que os ricos fiquem cada vez mais ricos, com os pobres cada vez mais pobres. Por isso, a necessidade de uma reforma tributária. A reforma tributária poderia ter um outro nome. Reforma tributária é um nome difícil.
deveria chamar-se justa distribuição de renda. Isso sim seria. O que é isso? Uma lei Robin Hood. O que o Robin Hood fazia? Ele roubava dos ricos para distribuir aos pobres. O que seria uma política tributária justa? Seria cobrar mais dos ricos e esse dinheiro distribuir para os pobres através da prestação de serviços, na forma de novas creches, escolas, hospitais, qualidade de ensino, infraestrutura, dinheiro este arrecadado dos mais ricos do país. Deputado, muita gente participando. Para você que está chegando agora, esse é o programa Traduzindo a Economia, ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara e pelo Twitter do PT na Câmara, com o deputado Enio Lula Verri, do PT do Paraná. Muita gente participando aqui já com a gente: Lúcio Pinto, Socorro Araújo, olá, Dilma Maria, Maria Aparecida Fernandes da Silva Cato, de Ribeirão Preto, São Paulo, presente, Braz Mairinque, Lúcio Pinto pergunta assim: mas essa reforma seria assim? Passaria para a renda ao invés do consumo, deputado? Seria. É claro que você imagine só, isso é revolucionário. Mas nós temos aqui na Câmara dos Deputados uma comissão especial que trata da reforma tributária. Eu sou o vice-presidente dessa comissão. E nós temos um debate profundo. E a reforma tributária, é claro, que é uma coisa maior. Ela começa pela redução de número de impostos. Hoje, as empresas, em especial as médias empresas, as micros têm umas facilidades, mas a média empresa, ela tem uma estrutura contábil dentro da empresa quase que só para organizar para o fisco, só para organizar os impostos que tem que pagar. A proposta nossa é reduzir o número de impostos que as empresas pagam, não reduzir o valor, mas reduzir a burocracia, tornar a coisa mais gerenciável. Isso é uma coisa. A outra é criar impostos e invertê-los de forma gradual, lentamente, tirar os impostos sobre o consumo e aumentar os impostos sobre a renda. Já temos um desenho sobre isso. O presidente aqui da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, renovou essa comissão. Aliás, hoje ele vai renovar essa comissão, da qual eu continuarei fazendo parte. E a ideia é que, se possível, esse ano, a gente já coloque para votar uma parte dessa reforma tributária. Qual seria o processo? Seria lentamente tirando impostos do consumo. Qual seria o primeiro? Comida e remédio. Por exemplo, comida e remédio já não pagaria mais impostos. Que seria um grande alívio. O preço disso cairia muito. Existe um cálculo feito por alguns assessores aqui da Câmara dos Deputados que diz que, se nós tirássemos os impostos da comida e do remédio, para quem ganha R$2.000 por mês, teria um aumento na sua renda de 20%. Ou seja, o poder de compra dele aumentaria, porque ele pagaria mais barato pela comida e pelo remédio. Esse é um exemplo. A ideia é que, com o passar dos anos, de forma lenta e gradual, isso levaria 4, 5 anos, que não é tanto tempo assim, nós taríamos esse processo de inversão, onde as pessoas que ganham mais pagariam mais, quem ganha menos não paga nada ou paga muito pouco, né? Essa é a verdade, e o imposto seria tirado dos produtos. Claro, isso não é simples passar aqui na Câmara dos Deputados. Mas antes de falar da dificuldade da Câmara, eu quero dar um exemplo para vocês. É muito comum a classe média comprar roupas nos Estados Unidos. Eu fico imaginando por que devem comprar muita roupa. Principalmente para beber, né? Dizem que vão para Miami, porque lá... Aí eles voltam dos Estados Unidos dizendo: nossa, aquilo que é país para morar, a roupa é barato, o carro é baratinho. Claro que lá o carro é barato, que a roupa é barata. Porque as pessoas que moram nos Estados Unidos pagam seus impostos, não é na compra do carro, não é na compra da roupa, eles pagam sobre a renda deles. Então, o milionário americano, ele paga um monte de imposto de renda. O imposto não está no carro, não está na roupa, não está na comida, o imposto está no que ele ganha, que é muito mais justo. Por isso é que um trabalhador médio nos Estados Unidos pode ter um bom carro, porque lá o valor do carro é o valor de construção do carro. Não está implícito uma alta taxa de impostos, como está aqui no Brasil. Então, é essa a diferença. Agora, se vocês acham que isso é fácil, eu não acho. Por quê? Aí nós começamos um outro debate. O debate é sobre a cara da Câmara dos Deputados. Os deputados, nós somos em 513 deputadas e deputados. Nós representamos a média brasileira. A média brasileira, nós teríamos que ter mais trabalhadoras e trabalhadores do que patrões aqui dentro, que existe mais trabalhador. Temos que ter muitos representantes da agricultura familiar, muitos representantes da micro e pequena empresa, do sem terra.
Isso não tem aqui. É justamente o contrário. Ao contrário. Então, a Câmara dos Deputados não é a cara do país. A Câmara dos Deputados é a cara da elite do país. Portanto, fazer uma reforma tributária que nós possamos cobrar dos ricos e isentar os pobres não é uma coisa fácil de passar aqui na Câmara. Boa parte dos parlamentares são latifundiários, são empresários ou então são terceirizados. O que quer dizer isso? São financiados por esses grandes setores como bancos, grandes indústrias, para ficar aqui na Câmara representando os interesses da elite do país. Por isso, é um debate pesado, mas é um debate que está na hora e precisa acontecer. Nós estamos numa crise gigantesca, política, econômica, o descrédito com o mundo da gestão pública é muito grande. Uma reforma tributária justa e nada original, porque isso é uma cópia dos outros países, poderia ser uma mola propulsora do desenvolvimento econômico e social do país e poderia dar ao setor público o respeito que ele poderia merecer caso fizesse isso. Vamos lá, gente, vamos compartilhando. Você que está chegando agora, esse é o programa Traduzindo a Economia, com o deputado Enio Lula Verri, do PT do Paraná. Lucilene Frota disse que isso aconteceu com o PT, que era assim que acontecia com o PT. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas viva o PT, Partido dos Trabalhadores. Lucilene Frota está de Manaus, do Amazonas. Ana Beatriz Sidney Lopes diz que vai dar PT. Maria Aparecida Fernandes da Silva Cato. As riquezas do país têm que ser distribuídas entre todos e não só entre os milionários, diz Lucilene Frota. Eu acho que o que ela quis dizer é o seguinte, que nos governos do PT, geração de empregos, distribuição de renda, retomada do desenvolvimento econômico. Claro, nos nossos 13 anos de governo, nós tínhamos em mente esse processo. Ocorre que no Brasil nós temos o que chama-se de presidencialismo de coalizão. Ou seja, como os partidos do campo da esquerda, comprometidos com a luta do povo, não eram votos suficientes para fazer as mudanças que o país precisava, tivemos que fazer aliança, foi necessário fazer aliança, com partidos que não comungavam dos mesmos ideais que a gente. E aí não conseguimos passar tudo o que gostaríamos. Claro, se não fosse aliança, não teria acontecido nada, ainda bem que a fizemos. Mas chega um momento que essa aliança venceu. E o resultado foi o golpe aplicado contra a democracia, o resultado foi essa política econômica desastrosa de Temer, que está aumentando a miséria e a fome do Brasil e entregando a nossa soberania. Mais um motivo para o tema da reforma tributária. Mais um motivo para que não só nós do PT, mas o PDT, o PCdoB, o PSB, o PSOL, ou seja, setores avançados que ainda existem nos outros partidos mais progressistas, que a gente possa nos juntar para pensar num Brasil desenvolvido. E um país desenvolvido, ele não tem esse liberalismo nas relações de trabalho, por exemplo, como foi aprovado com a reforma trabalhista, não tem a possibilidade de ser aprovada uma reforma da Previdência como essa que querem aprovar em dezembro e, principalmente, não tem uma política tributária como nós estamos acumulando nesses 518 anos. A verdade é que sem uma reforma tributária justa, é muito difícil pensar e avançarmos uma distribuição de renda melhor. Porque imagine, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, vou dar o melhor exemplo do vício desse governo em relação à política tributária. Foi aprovada a Emenda Constitucional 95. O orçamento do ano de 2018 é um orçamento congelado, ou seja, o orçamento do ano passado, que foi aprovado o ano retrasado e que só tem inflação do ano passado. Só. O orçamento que reduziu a reforma agrária, que reduziu investimentos em educação e saúde, que reduziu tudo isso. Ok? Muito bem. O que aconteceu? Com a política que nós já discutimos a semana passada, de lucro para os sócios internacionais da Petrobras, reduzir o preço do diesel, vai tirar 10 bilhões do orçamento brasileiro. Ora, ao tirar esses 10 bilhões do orçamento brasileiro, vai tirar de onde? Da educação, da saúde. Se o orçamento do Brasil hoje está ruim, vai tirar 10 bilhões e ele vai ficar pior ainda. Ora, se tivéssemos uma política tributária justa, era só ter cobrado impostos sobre as grandes fortunas, sobre o grande capital, sobre as grandes propriedades. Nós teríamos 10 bilhões, que não é muito dinheiro para o orçamento do Brasil, resolveríamos o problema do preço do diesel, não foi resolvido o problema da gasolina, não foi resolvido o problema do gás, que é importante para a vida das pessoas, e mesmo assim já quebraram o orçamento. Por quê? Porque não existe uma política de arrecadação justa.
para eles o importante é equilibrar as contas visando os interesses do mercado financeiro internacional e não fazer uma política que favoreça a vida do povo trabalhador. Volto a insistir, nós encontramos políticas tributárias justas em qualquer país que você imaginar hoje, nos mais atrasados, até que é justo chamá-los assim, tem políticas tributárias mais avançadas do que a política brasileira. Vamos lá, gente, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos fazer as perguntas ao deputado Enio Lula Verri. Deputado, Yara Jurema de Florianópolis, Santa Catarina, presente. Lúcio Pinto fala o seguinte: como é que os mais interessados podem colaborar com essa reforma? A reforma, ela tem que ser resultado de um bom debate com a sociedade. Isso é fundamental. Era importante que não só os sindicatos, trabalhadores, mas as associações comerciais, empresariais, como o setor ruralista, com os trabalhadores rurais, todos juntos, tivéssemos claro como é complicado essa questão tributária no Brasil. Porque a população, ela paga caro, ela tem dificuldade de sobrevivência, mas nem ela sabe quanto ela paga de imposto quando ela toma um copo d'água, que é caríssimo. E você imagine num país que quer privatizar tudo, ou seja, vai ficar mais caro ainda, muito mais caro. Então é importante a mobilização. A reforma tributária implica a sociedade saber o que está acontecendo, participar desse debate. O modelo que nós estamos discutindo aqui é um debate discutido dentro da Câmara dos Deputados. Os setores organizados da sociedade não estão participando. Portanto, a chance dele não ficar bom é muito grande. Até porque, quanto mais a sociedade participa, menos nós parlamentares erramos. Na verdade, quanto mais você ouve, menos você erra. Por isso é importante a mobilização, o debate em cada cidade. É muito comum o empresariado ficar reclamando que paga muitos impostos. Isso é muito comum. Olha, nós não aguentamos mais, vamos fechar porque nós pagamos os impostos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quem paga imposto é o consumidor. O empresário é só um intermediário dos impostos. A classe média e o trabalhador. Quem paga imposto é quem come. E quanto mais pobre, mais imposto eu pago. Quando eu compro 1 quilo de arroz, eu pago o imposto, o empresário cobra o imposto e paga lá para o fisco. Não é dele. Então, empresário não paga imposto nenhum. Esse papo de dizer que empresário paga muito imposto, não. O empresário é o intermediário que cobra do consumidor e repassa ao Estado. Aí acontece o seguinte, repassa de 1 quilo de arroz, repassa da Ferrari, mas de forma injusta e de forma desproporcional. Então, o debate é isso, é deixar claro que não é o empresariado que está sendo sufocado com essa política tributária. Quem é sufocado com a política tributária são os pobres brasileiros. E nós temos que dizer isso à sociedade, participar ativamente, podemos fazer cartilhas, isso é uma coisa que nós podemos fazer, inclusive, aqui na liderança do PT, cartilhas que esclareçam a injustiça tributária no Brasil, para fazer que vocês acompanhem de perto. É um debate que existe há muitos anos. A última vez que fizemos esse debate foi há 30 anos atrás, na confecção e elaboração da Constituição Federal de 1988. Completamos esse ano 30 anos. Portanto, está na hora de rever tudo isso e fazer algo mais moderno e, claro, mais justo. Deputado, vamos voltar um pouquinho mais a respeito, falar um pouquinho mais a respeito dessa proposta que foi para uma comissão especial da Câmara, o Raul é o relator. Qual é o impacto dessa proposta? O que tem de positivo? O que pode ser melhorado para que a gente fique mais tranquilizado num momento de crise como essa? Pode parecer até um paradoxo que eu vou dizer. O deputado relator, ele é do PSDB do Paraná. Mas ele tem uma visão moderna da política tributária. Claro, tem limites. Né? Ele apresenta um modelo de gestão avançado, pode melhorar muito a gestão das empresas e do fisco brasileiro. A receita vai conseguir ser ampliada pela utilização da tecnologia e ele diminui o número de impostos, mas mantém o percentual de impostos, portanto, ele não cria problema para os municípios, para o Estado, para a União. Mantendo o pacto federativo, mantendo a proporção de cada ente federativo, portanto, é bom. É claro que faltam muitas coisas ali. Eu vou dar um exemplo muito claro que falta na reforma tributária que o deputado está apresentando, o imposto sobre movimentação financeira. Muita gente fala, CPMF, isso é ruim. Ruim para quem, cara pálida? Porque pense bem, por que a CPMF foi extinta no passado? É porque ela era cara? Não. Ela foi destruída na Câmara dos Deputados porque, com uma simples regra de 3, o fisco podia pegar a sonegação de impostos.
Portanto, um imposto sobre movimentação financeira, que não tem que ser de 0,036, como era a última vez, mas se for de 0,01, facilitando com que o fisco, fazendo a continha, percebesse que está correndo dinheiro ali de sonegação de impostos, dinheiro do tráfico, dinheiro da prostituição, dinheiro de bandidos que estão aí, é muito mais fácil pegar. Porque é simples. Você faz uma regra de 3, vê a movimentação financeira, vê quando aquela conta paga de imposto, você vai perceber que não é proporcional. Não sendo proporcional, tem sonegação, o governo pega. Então, o imposto sobre movimentação financeira, que não consta na pauta dessa reforma tributária discutida em nossa comissão, vou chamar assim, é um vácuo que tem que ser colocado. Tanto que a bancada do PT vai apresentar uma emenda, quando for apresentado o relatório final, recuperando o imposto sobre movimentação financeira. Claro, na nossa proposta tem uma coisa interessante. Até 3 salários mínimos, ninguém paga esse imposto. Por quê? Porque quem recebe só o cheque salário e paga ali no cartão, no dia a dia, não tem que pagar imposto. Agora, a partir, por exemplo, de R$5.000, quem circula nas contas bancárias tem que pagar o imposto sobre movimentação. Um percentual pequeno, não muda a vida da pessoa que paga, mas vai proibir ou dificultar ao extremo a sonegação. Porque hoje, é importante ressaltar, a sonegação é gigantesca. E outra coisa também é o chamado gasto tributário. O que é gasto tributário? É isenção que o governo federal dá de impostos a determinados setores da economia. Por exemplo atual, quando o governo escolheu tirar a CID, o PIS e o CONFINS do diesel, para que o diesel baixasse de preço, foi uma escolha política. Ele podia ter escolhido, como já discutimos na semana passada, diminuir o lucro da Petrobras e reduzir o repasse às multinacionais. Ele não fez isso. Ele reduziu esses impostos, consequentemente ele favoreceu um setor que consome diesel, isso custou 10 bilhões, e vai tirar o dinheiro de onde? Da saúde, da educação, da infraestrutura, que é uma coisa de todo mundo. Então, favoreceu quem usa diesel e prejudicou quem precisa desse setor. Por exemplo, tem 56 setores da indústria brasileira que pagam menos impostos na Previdência. Olha, esses 56 setores estão ganhando dinheiro, nós não sabemos quanto que é, porque não dá para ver no orçamento quanto que eles estão deixando de pagar, estão tendo vantagens que outros setores não têm. Então isso chama gasto tributário, favorece um ou outro setor da economia em detrimento do conjunto da economia. Então o gasto tributário é muito negativo, a sonegação é muito negativa, o imposto de movimentação financeira acabaria com a sonegação, claro, com a inovação tecnológica, o fim do gasto tributário também poderia diminuir. A grande proposta seria qualquer tipo de gasto tributário, ou seja, qualquer tipo de isenção, teria que ser aprovado no Congresso Nacional e teria que ser provado de onde é que vai sair o dinheiro para recompor aquilo que vamos perder. Se fizéssemos isso, seria melhor. A Denise Maria Cury pergunta, teria como a população pegar de volta as estatais que Temer vendeu sem autorização do povo? Tem sim. A nossa expectativa é muito grande, o nosso ex e futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já assumiu esse compromisso. Não só na privatização, o que estão fazendo, por exemplo, com a Petrobras. Estão esquartejando a Petrobras e privatizando aos poucos algumas refinarias. Claro que a gente vai ter que retomar isso. A Petrobras é uma empresa estratégica, nós não podemos entregar isso para o capital multinacional, é uma questão de segurança. A Eletrobras, nós conseguimos segurar para não votar esse ano, mas chegaram novos projetos de lei vindo do Executivo, também esquartejando a Eletrobras para tentar privatizá-la. Hoje, a relação de forças dentro da Câmara permite que eles ganhem. Por isso, temos que eleger o presidente Lula para que ele, voltando, a gente retome as estatais que foram entregues na Bacia das Almas para o capital internacional e a gente retome aquilo que nós entendemos que seja a soberania nacional. Então, é possível, desde que tenhamos um Congresso comprometido com o Estado brasileiro. Realmente, como diz Ana Beatriz Lopes Issa, o povo sempre paga a conta, né, deputado? Vamos falar um pouquinho, como o senhor citou, sobre o esquartejamento da Petrobras. A gente não pode deixar de falar sobre o pedido de demissão do parente. E agora? A partir de agora, como é que fica a Petrobras? E como é que ficamos nós, consumidores? A juventude tem um vício de linguagem, né, que quando você faz uma pergunta difícil a eles respondem assim, então, veja bem, não é? Ora,
Não mudou nada. O que mudou? Tiraram o Pedro Parente, um executivo do mercado financeiro, que, com o apoio de Temer, acoplou o preço do combustível à variação cambial, portanto, subindo o preço do combustível todos os dias, priorizando a Petrobras para que ela dê lucro, ao contrário de um papel de estatal, que é ter margens, lógico, positivas, mas garantir o desenvolvimento do país. Assume o seu diretor financeiro, que é um executivo do mercado financeiro. O mercado adorou a escolha do presidente Temer e, como foi dito, vão continuar com a mesma prática econômica. A grande questão é o seguinte: foi um sucesso as manifestações contrárias a Pedro Parente, tanto que ele caiu. A grande questão não se trata de colocar agora o doutor Ivan, né, que é o novo presidente. Trata-se de mudar a política adotada pela Petrobras em relação ao preço do combustível. O preço do combustível aqui em Brasília hoje está R$ 4,90. Ora, continua subindo. Então vai mudar o quê? Essa semana, no auge aí da crise, ele subiu 2,7%. Então, o gás de cozinha continua sendo vendido. Em Brasília estava 180 semana passada, caiu para 150. Bom, mas o preço correto era R$ 70. 70, 80 máximo. Exatamente. Então, o que acontece? Com a manutenção da política de preço da Petrobras, continua a manutenção de uma empresa estatal, cuja prioridade não é servir ao Estado brasileiro, mas servir aos seus acionistas estrangeiros, mantendo a sua margem de lucro. Quem paga a conta? O orçamento brasileiro, que, ao investir na Petrobras e nos seus sócios estrangeiros, deixa de atender o interesse da população. Vamos lá, gente, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos fazer pergunta. A Leda Maria Cassundi diz: muda essa política porque o Brasil não refina o seu petróleo. Muitos empregos seriam gerados. O Brasil tem que investir na formação dos seus jovens. Sem dúvida. O refino seria possível. Nós temos tecnologia para isso. A grande questão é que Temer suspendeu esse processo de refino. Sairia muito mais barato. Não esqueçam que com o pré-sal nós produzimos o petróleo a 0,93. É baixíssimo, é muito barato. E nós temos capacidade de fazer isso. Acontece que é uma opção deliberada da gestão da Petrobras de manter essa relação com o capital internacional. E aos poucos, cedendo o refino, aos poucos a exploração, depois a comercialização, e acabou a Petrobras. Por isso é que nós defendimos e defendemos o regime de partilha, aquele processo que foi defendido que 75% seria investido na educação e 25% dos royalties do pré-sal seriam destinados à saúde, 75%, como disse, e 25% à educação. A sua segunda questão estaria resolvida, sem dúvida nenhuma. Entretanto, tudo isso que nós estamos avaliando, com exceção da política tributária, que é um processo mais longo, histórico no Brasil, o caso da Petrobras, que é um exemplo dessa política tributária, é resultado do golpe aplicado pelo Temer e seus asseclas. Deputado, o nosso programa está terminando, mas é um assunto que a gente não pode deixar de tocar, que é a questão da tabela do imposto de renda. Olha, isso seria a grande solução. Hoje, o imposto de renda, à medida que você mais ganha, menos imposto de renda você paga. Quem ganha aí R$4.000 paga uma fortuna em relação ao que ele ganha. Quem ganha R$50.000 paga muito menos, proporcionalmente, em percentual. Então, a nossa tabela, ela é inversa e ela é muito injusta com quem ganha menos. O projeto que nós apresentamos aqui na Câmara foi exatamente esse. Aliás, é um projeto que eu participei, mas é um projeto da bancada. Até R$6.000 não pagar imposto de renda. Aí você vai aumentando os níveis, para quem ganha até R$30.000 uma taxa, até 50 mil outra, aumentando o percentual conforme você ganha mais. Com isso, nós teríamos feito com que quem ganha menos não pague imposto nenhum, consuma mais, consiga gerar a economia de forma muito mais saudável, fazendo uma política tributária justa e uma distribuição de renda justa. E, claro, quem ganha mais tem muito mais ociosidade dos seus investimentos, porque tem dinheiro que ele aplica no mercado financeiro porque sobra, ele pode muito bem contribuir com a sociedade com parcela disso. Essa proposta nossa da tabela de imposto de renda, volto a insistir, não é novidade, não é nada inédito e nenhuma coisa, não é uma jabuticaba que só acontece no Brasil. A jabuticaba que só tem no Brasil é essa tabela injusta. No resto do mundo, as tabelas de imposto de renda são exatamente assim, são proporcionais à renda e quanto mais se ganha, mais se paga. Mas o senhor acha que pelo Congresso que a gente tem a possibilidade de haver mudanças nas alíquotas do imposto de renda? O senhor acha que passa ou não? Olha, nesse aqui, não. Não há mínima condição. Não há mínima condição.
A verdade é que se não houver uma posição crítica da sociedade, votando contra esses parlamentares que têm seus mandatos terceirizados, que representam só o grande capital, nós não vamos conseguir fazer uma política justa. Não adianta acreditar que votando nos mesmos parlamentares que aí estão, ou mantendo essa mesma proporcionalidade de forças que existe hoje na Câmara, nós vamos conseguir passar projetos progressistas. Para encerrar, eu vou dar um exemplo que eu disse ao relator, que é o deputado Raul, desse projeto da reforma tributária dele. Falei, Raul, seu projeto é tão bom que nem seu partido aprova. Porque o PSDB não vai aprovar nunca um projeto como esse. Então, esse é o cenário que vale a pena ser destacado. Um processo de justiça tributária, que é uma coisa rotineira no resto do mundo, que não tem novidade nenhuma, aqui parece uma revolução voltada à distribuição de renda. É uma coisa boa, justa, é apenas uma evolução e faria muito bem a todos, inclusive aos ricos. Mas, infelizmente, não há sensibilidade àqueles que detêm tamanha renda no Brasil. Ô, Josefa, eu não pulei não, é porque a gente vai conversando aqui, ela quer saber por que não se mexe no salário dos políticos. Olha, esse é um debate que pode ser feito sim. Hoje os políticos, o salário do deputado federal, tem uma lei que diz que é o máximo que um servidor público pode ganhar, que é R$33 mil. Hoje um deputado federal ganha R$33 mil. É importante porque tem muita coisa que corre no WhatsApp aí. Nós pagamos o imposto de renda, previdência e tudo mais. O salário líquido de um deputado é R$25 mil. Hoje, nós do PT não é, porque nós pagamos 20% da nossa receita líquida, nós pagamos ao partido. Então, nós temos um salário arredondado de R$20 mil por mês. É o mesmo salário de 33 bruto que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal e o mesmo salário do presidente da República. É o maior salário que um brasileiro, servidor público, pode ganhar. Que é o teto. Que é o teto. Entretanto, tem muita coisa errada por aí. Nós temos servidores públicos que, de forma obscuras ou de forma desonesta, ganham 50, 60 mil reais. Nós tivemos acesso a alguma lista de juízes e promotores no Brasil que ganham 100 mil reais por mês. Então, o que falta, de fato, é cobrar isso mais de perto. Nós, parlamentares, cobramos e investigamos, mas tem coisas que não cabe ao parlamento fazer isso. Agora, caberia, por exemplo, ao judiciário tomar alguma providência. Só que eu não vejo o judiciário cobrando nem as ilegalidades que eles praticam. Quanto mais eles vão ter moral de cobrar ilegalidade em outros poderes. Mas, sem dúvida nenhuma, o problema é a população ter conhecimento. O problema, na minha opinião, é que falta transparência em todos os setores públicos para que a população saiba quanto nós ganhamos, quanto nós gastamos. No caso nosso, aqui da Câmara dos Deputados, indiferente do partido, você que está me assistindo, se você entrar no site da Câmara dos Deputados, colocar lá o meu nome, você vai ficar sabendo qual o nosso salário, quanto nós ganhamos líquido, quanto nós gastamos em alimentação, viagens. Vocês podem ficar sabendo de tudo, tanto no Executivo, aí na sua cidade, no município, na Câmara de Vereadores, no Estado e da União. Isso é muito transparente, até por uma exigência legal. O problema é o judiciário, que falta muita transparência e um dos setores que, sem dúvida nenhuma, tem muito a explicar para a sociedade. Mas eu desafio a todos. Nos acompanhe no site da Câmara dos Deputados. Veja os salários, veja os gastos dos seus deputados, veja o que está acontecendo. Isso é muito bom. Bom, estão me dando algumas perguntas aqui, mas, deputado, eu queria que o senhor, só para complementar, porque eu, como jornalista, eu fiz uma pesquisa sobre reforma tributária, muito imposto, eu estava vendo aqui 12 impostos federais mais conhecidos, 3 estaduais, 3 municipais. E o PIB? Vamos explicar um pouquinho para a gente encerrar o que é esse tal de PIB? Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto é a soma de tudo que é produzido no Brasil, aqui dentro. É uma conta difícil, porque, na verdade, ele soma arroz, feijão, educação, saúde. É a soma de tudo que nós produzimos. Esse PIB é a cara da economia. Quando você fala assim, olha, o PIB está caindo, né? É porque você pega a produção, o PIB do ano passado, compara com o PIB desse ano e vê como ele está se comportando. Por exemplo, o PIB do ano passado foi muito fraco, foi muito pobre, foi muito baixinho devido à crise e à recessão criada pelo governo Temer. Esse ano, o governo Temer anunciou que tem uma previsão de o PIB crescer 3,5%. Aí caiu para 2,7%. Gente, 3? Era 3%, aí caiu para 2,7%, aí para 2,5%, e agora está pensando em 1,8%. Esse é o desenho que está sendo colocado. Ou seja, as políticas econômicas e recessivas que o governo Temer está fazendo
está fazendo o PIB não só não crescer, como decrescer. E veja, crescer 1,7%, 1,8% sobre o que cresceu ano passado é zero, porque o ano passado foi quase negativo. Né? Então, qualquer coisa que cresce é nada. Isso é resultado de assuntos anteriores que nós tivemos aqui, que somam essas políticas recessivas e entrega da soberania nacional ao capital estrangeiro. Deputado, para a gente finalizar o programa, que tipo de mensagem o senhor deixaria para nós, contribuintes, que ficamos atônitos, né, com esse desenvolvimento aí que não deslancha nesse governo golpista de Michel Temer? Na verdade, a participação popular, ela é tudo. Procure conversar na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho. O debate da reforma tributária tem muitas cartilhas, materiais. É importante que vocês participem, vejam o que está acontecendo. Além da reforma tributária, procurem sites confiáveis, cuidado com os fake news. É fundamental que a população saiba o que está acontecendo aqui em Brasília. Infelizmente, vivemos hoje aqui o reino das maldades. Tudo que chega aqui na Câmara dos Deputados, mandado pelo Poder Executivo, é contra os interesses do povo brasileiro. Acompanhe, seja crítico e, principalmente, denuncie. Um grande abraço. Bom, é por isso que você tem que ficar ligado toda terça-feira aqui no programa Traduzindo Economia com um deputado que é mestre em economia, doutor em economia, Enio Lula Verri, do PT do Paraná. Muito obrigada, deputado, pela sua participação. Semana que vem já tem ideia do que a gente vai conversar? Ainda não, mas vamos preparar alguma coisa que seja bem da pauta. Ultimamente a pauta é tão dinâmica que cada dia tem uma novidade. Mas essa semana temos pautas grandes aí envolvendo o transporte, envolvendo o cadastro único. Tem várias pautas que começamos a votar daqui a pouquinho, que a gente pode trazer o debate para vocês. Um grande abraço, Silvana, para você e para todos que nos ouvem e nos assistem. Muito obrigada. Seria muito legal que você participasse, né, deputado, dando a sua gestão também de temas aí que a gente pudesse abordar e informar todos vocês da melhor maneira possível. Grande abraço e até a próxima.